mais uma sexta-feira, mais uma aula de história geral. Hoje nós vamos falar, da Alta Idade Média, do sistema feudal e da Igreja medieval. Hoje vai ser uma aula mais curta, Vai ser uma aula meio que introdutória disso. Então, o que a gente pode falar, sobre a economia, a sociedade e a cultura medieval, como isso se dá, No mundo europeu, a gente sabe que durante a Europa Ocidental, durante a Idade Média, o sistema feudal, a gente tinha um sistema feudal, que ele era caracterizado pela subordinação, da maior parte da população a um pequeno grupo, que eram os senhores feudais, pela produção agrária, autossuficiente, voltada para o consumo e também pela importância e força da Igreja Católica. E aí, a partir disso, a gente tem que a estrutura econômica, social, política e cultural que predominou na Europa Central durante a Idade Média foi o feudalismo, em substituição ao escravismo greco-romano que era presente anteriormente. E é muito importante a gente ressaltar que esse sistema ele não foi um sistema imóvel, não foi um sistema estagnado. Muito pelo contrário, formou-se durante a Alta Idade Média, do século V ao século X, e principalmente a partir do século XI, o início do período que era o chamado de Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, que mostrou o dinamismo com o desenvolvimento das cidades e das atividades artesanais e comerciais. A gente pode destacar ainda que as características do feudalismo elas variavam de religião para religião e de época para época ao longo dos séculos que ia passando. E ao mesmo tempo, a gente tinha os vizinhos da Europa Ocidental, os muçulmanos e os bizantinos, que tiveram outras formas de organização social e econômica que não foi o feudalismo, E a unidade imperial, que foi a unidade imperial ou estrutura em califados, E isso permitia-lhes desenvolver, intensamente o comércio, o que permitiu que essas sociedades, a essas sociedades um grande desenvolvimento. E Bizâncio viveu o seu auge nesse momento. De modo que de modo geral, do ponto de vista econômico, o sistema feudal, na sua formação propriamente dita, ele era caracterizado pelo predomínio da produção para o consumo local, o comércio bastante reduzido ou quase inexistente e a ausência ou baixa utilização de moeda. O feudo que era a unidade produtora, produtora agrária, pertencia a uma camada, que eram os senhores feudais, que eram membros do alto clero ou mesmo nobres guerreiros. Aí aqui, eu coloquei pra gente uma estrutura, um modelo de um feudo, que era uma unidade muito típica da Europa Ocidental na Idade Média. E aí, a partir disso, nessa parte aqui, a gente tem o esquema de rotação de culturas em 3 campos. Isso propiciava o quê? Isso propiciava que pudesse haver cultivos diferentes e o descanso a cada 2 anos de cultivo. Isso era o chamado pousio. Ok? Aqui, a gente, aí no período, que a gente tem lá, no período que a gente tem aqui de feudalismo, a gente tem, que o trabalho na sociedade feudal, ele estava baseado na servidão. A servidão, era a relação que mantinha os trabalhadores, os servos ou vilãos ou aldeãos, presos à terra, e subordinados a uma série de obrigações em impostos feudais e serviços. Nessa época era muito comum que as pessoas nascessem, vivessem e morressem sem jamais sair do lugar, atreladas às obrigações para com o senhor do feudo. Essa sociedade feudal, ela baseava-se basicamente na existência de 2 grupos sociais principais, que eram os senhores e os servos. E podia ser caracterizado como estamental. E o que é isso? Estamental é uma vez que as categorias elas eram claramente definidas e não era comum ter algum tipo de mobilidade.
a gente tinha, né, o estamento inferior, a camada produtiva e dominada, né, constituída pelos servos. Depois disso, né, que era formado pela maioria da população, esses servos, a gente pode destacar ainda, né, além disso, além desse quadro geral, e dependendo da região e ao longo do tempo existiram desde aqueles mais subordinados à servidão e submissos às tributações, né? Até alguns com pouco mais de liberdade, inclusive isentos de algumas obrigações. Então a gente consegue ver uma diferença entre esses servos. Tinham servos que viviam uma estrutura mais rígida, mais de rigidez, de subordinação. Outros não, que estavam mais livres, né, isentos até de algumas obrigações. E a exploração, né, do trabalho servil era uma exploração legitimada pela Igreja Católica, né, pela Igreja, e para ela, cada membro da sociedade tinha funções a cumprir em sua passagem pela terra, o que disseminava, né, uma mentalidade muito favorável à condição de subordinação dos servos. E segundo essa mentalidade, né, era a função do servo trabalhar, do clérigo rezar e do nobre proteger militarmente essa sociedade. Os senhores feudais, né, por sua vez, eles estabeleciam entre si relações de suzerania e relações de vassalagem. Isso ocorria por quê? Isso ocorria, né, porque, por exemplo, quando um nobre ele doava terras a outro nobre, em troca de ajuda em guerras, né, e outras obrigações, como tributos. E o senhor que doava o feudo, né, ele se tornava suzerano, comprometendo-se a proteger militarmente o, o nobre que recebia a terra, e esse que recebia a terra, né, passava a ser o vassalo do suzerano, obrigado, né, a prestar serviços, principalmente ajuda militar àquele que era o senhor que doava a terra. Um suzerano, né, ele poderia ter diversos vassalos e cada vassalo poderia ter outros vassalos, de forma, né, que diversos senhores feudais né, os nobres guerreiros de uma região, eles assumiam um compromisso mútuo de defesa, eles tinham um compromisso mútuo de defesa. Também ocorria, né, de um nobre ele tornar-se suzerano não por doação de terras, mas por fazer outros tipos de concessão. Por exemplo, ceder ao vassalo o direito de explorar pedágios, né, em pontes ou estradas, ou até mesmo de recolher taxas de alguma aldeia ou de alguma região. E para marcar essa relação de dependência, né, a gente tinha a realização de uma cerimônia, que era a homenagem, né, que durante a qual o senhor recebia o benefício, por exemplo, da concessão de uma área territorial. Aí ele fazia um juramento de fidelidade diante de uma relíquia religiosa ou perante os evangelhos. Tratava-se assim, né, de uma teia de relações em forma de pirâmide, uma relação em forma de pirâmide, cuja base, né, estavam os senhores feudais menos poderosos e ricos, que eram somente vassalos. No meio estavam os nobres vassalos de um e suzeranos de vários. E no topo, geralmente, estava um senhor feudal mais poderoso de todo, que era o rei. O rei costumava ser um senhor feudal mais poderoso de todos. E ao longo dos séculos, né, na progressiva complexidade das relações medievais de dependência e de fidelidade entre senhores, surgiam até mesmo rei-vassalos de outros suzeranos. E o fundamental, né, já que havia alguma fragmentação de poderes nas mãos dos senhores e de um poder central fraco, é de que as relações de suzerania e vassalagem garantissem uma coesão mínima, né, entre os membros do grupo social dominante, o que era indispensável, né, para que fossem enfrentadas ameaças que pudessem subverter a ordem que foi estabelecida por parte dos servos. Os reis feudais, né, eles não se caracterizavam por suas funções políticas e administrativas, mas principalmente por suas funções militares. No caso, né, como por exemplo no caso de agressão externa, como era comum durante a Alta Idade Média, o rei ele atuava como chefe militar de um exército e costumava ser
formado por centenas de nobres e seus cavaleiros, né, e tropas auxiliares. Aí a gente tem posteriormente os islâmicos e os bizantinos na contramão dessa Europa feudal. Logo após a morte de Maomé, né, a expansão do Império Islâmico esteve baseada principalmente na sucessão de califas de Damasco, que era a capital do império. O islamismo significou para os árabes, né, a unificação de diversas tribos e a realização de seu ímpeto expansionista de caráter religioso e econômico oriental. Econômico comercial. No século VIII, né, ele já se estendia, né, essa expansão já se estendia do Rio Indo até a Península Ibérica, incluindo ali a região do norte da África e do sul da Europa. E aí, a partir disso, né, a expansão muçulmana, iniciada com os árabes, incluiu os berberes, né, os berberes e outros povos convertidos aliados ou submetidos ao domínio islâmico. E o seu período de expansão, né, que foi do século VII ao VIII, corresponde a movimentos contrários aos movimentos do feudalismo. Em vez de fragmentação, né, em feudos e reinos, havia uma unificação em tribos por meio do império dirigido pelos califas, né? E em vez do fechamento econômico, havia uma expansão comercial. Séculos depois, né, a expansão muçulmana, ela enfrentou uma fragmentação com a formação de califados independentes. E para a história do Brasil, um dos califados mais importantes foi o Califado de Córdoba, que comandava, né, a Península Ibérica e marcou profundamente a formação dos espanhóis e portugueses modernos. Os reinos, né, de Portugal e Espanha, como a gente pode ver aqui, vai estar vendo aqui no mapa, que eles foram surgidos apenas no século XII e XV, respectivamente, em Portugal no XII e Espanha no XV, não foram precedidos por feudos nos modos descritos até aqui na Idade Média Europeia, mas pela dominação muçulmana, né, que demonstrava tolerância e acolhia judeus e cristãos, desde que esses estivessem afinados com os objetivos políticos e econômicos do califado. E em Bizâncio, né, o enfraquecimento do poder imperial com os ataques externos e o constante confronto com os muçulmanos em suas fronteiras, isso foi provocando a desagregação do império, que acabou por desaparecer em 1453 com a tomada de Constantinopla. E em seu lugar, né, em Bizâncio, ergueu-se o Império Turco-Otomano, que estendeu até o século XX. Aqui a gente pode falar agora da igreja medieval, como se dava a religiosidade naquele momento, né? Na desagregação do Império Romano Ocidental, né, a gente teve o triunfo do cristianismo e isso contribuiu para que essa religiosidade, né, ela marcasse a religião cristã e promovesse a conversão dos pagãos. A igreja, né, estava presente em todos os níveis sociais, né, os membros dessa igreja medieval, e eles citaram valores como a passividade e a subordinação dos homens comuns perante o Senhor, tanto o Senhor espiritual, que era o clérigo, encarregado de proteger as almas, quanto o Senhor feudal da terra, que era o nobre, que tinha função de proteger os corpos. E o poder da igreja, né, portanto, ele não estava restrito ao plano espiritual. Por mais importante que fosse a espiritualidade para as sociedades medievais, era também temporal. Isso porque, né, ela foi pouco a pouco se transformando na maior proprietária de terras, né? Ela foi se tornando a maior proprietária de terras na Idade Média e construindo fortes vínculos, né, com a estrutura feudal. Além dos territórios, né, diretamente controlados pelo Papa, né, o patrimônio de São Pedro, o alto clero, que era composto pelos bispos, arcebispos e abades, e várias ordens religiosas, possuíam muitos e muitos feudos. O celibato, né, o celibato clerical, aquela questão do padre, dos bispos, de não poderem casar, foi criado nos primeiros séculos, né, do cristianismo, e rigorosamente aplicada a partir do século XI, que contribui, além disso, para a manutenção
desse patrimônio, né, da igreja, esse patrimônio eclesiástico feudal, ao evitar a divisão entre os possíveis herdeiros dos membros do clero. E o crescente apego de parte do clero às terras, né, e aos bens materiais, acabou gerando reações dentro da igreja, da própria igreja. Assim surgiram ordens religiosas, né, que procuravam afastar seus membros das tentações do mundo por meio do isolamento em mosteiros e abadias, né, e de votos de castidade, pobreza e silêncio. Distinguiu-se então a partir daí o clero secular, né, que vivia no século no mundo em contato com a terra, a administração e a exploração de riquezas, e o clero regular, que vivia de acordo com a regula, que eram as regras, como eram chamados votos que os religiosos faziam, por exemplo, voto de silêncio, né, esses votos. E nesses mosteiros, né, abadias medievais, funcionavam as escolas e as bibliotecas da época, né? E também converteram-se os principais centros de cultura letrada. Eram lá que eram preservadas e restaurados os textos antigos da cultura greco-romana. E além disso, né, apesar de todo o seu poder e influência na sociedade, a estrutura da igreja medieval, ela encontrou dificuldades para manter a sua homogeneidade, né, da doutrina cristã, e era comum o surgimento de seitas, facções ou orientações que, embora fundadas em princípios cristãos, se opunham à doutrina oficial da igreja, e assim eram chamados de heresias. E o difícil relacionamento, né, com a igreja bizantina também foi um fator muito grande de ameaça ao poderio da igreja, com sede em Roma, e isso culminou como o cisma do Oriente. Aqui eu coloquei, né, um fluxograma, porque a gente vai estar falando sobre... Ai, desculpa, gente. Sobre as relações de poder, sobre toda a estrutura que tinha no feudalismo. Como eu falei, por hoje é só. Foi só uma aula introdutória, uma aula mais curtinha nessa sexta-feira. Na outra sexta, vou estar dando mais detalhes para vocês, tudo bem? Um abraço, bom final de semana, muito estudo. Tchau, tchau.